Olá, meu nome é Roberto de Oliveira, sou sócio do escritório de advocacia de Oliveira e no dia de hoje temos um tema muito interessante e atual para tratar, que é a CPI da Covid. Não sobre a causa dela existir, mas sobre a quebra de sigilo telefônico e de dados que foi imposta pela comissão e que o STF, através de 3 ministros, decidiu de forma diferente. Então, a repercussão dos sigilos que foram mantidos à quebra e dos que não foram mantidos à quebra, esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Então vamos ver o que aconteceu no Supremo Tribunal Federal com as decisões da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a quebra dos sigilos telefônicos de 8 investigados. Primeiro, tivemos a negativa do mandado de segurança, ou seja, a manutenção das quebras havidas pela CPI do principal investigado, ao que tudo indica, desta comissão, que foi a do ex-ministro Pazuello. O ministro Lewandowski negou o pedido feito no mandado de segurança por um fundamento histórico do Supremo Tribunal Federal. Em primeiro lugar, de reconhecer a competência das comissões parlamentares de inquérito que tem origem na Carta da República e talvez que nem precisassem ter. É natural de qualquer comissão que investiga, comissão fruto da democracia, comissão do Poder Legislativo, que tem no mundo moderno uma de suas atribuições, que ela tenha a capacidade, fruto da necessidade e de interesse, de promover diligências. A quebra do sigilo telefônico e de dados é apenas uma delas. E bem ressaltou o ministro Lewandowski que a Comissão Parlamentar de Inquérito ela não é um ambiente judicial, ela é um ambiente político, parlamentar, em que não pode guardar a mesma razão e proporção no ambiente político do que no ambiente do Poder Judiciário. E ressaltou, volto a repetir, na histórica jurisprudência do STF, que a relação é de pertinência. Se houver necessidade, fruto, no caso da CPI, de depoimento e de provas a serem buscadas ante a contradição havida na fase de depoimentos, então existe o abrigo legal, o abrigo razoável para a quebra, no caso de sigilo telefônico. Tivemos, por outro lado, e eu gostaria de ressaltar o ministro Barroso, que negou a quebra de sigilo telefônico e de dados para um dos investigados, e o fez com muita propriedade, apontando a histórica jurisprudência do Supremo sobre a matéria e na mesma linha do ministro Lewandowski, que diferentemente concedeu. Contudo, o ministro Barroso apontou que no caso dos autos de um assessor de relações internacionais, ele negaria a intenção da Comissão Parlamentar de Inquérito apenas por um fundamento, que não havia relação de pertinência. A quebra foi decretada apenas pelo cargo que o autor do mandado de segurança exercia, sem nenhuma prova, nenhum indício, sem nenhum depoimento que indicasse a relação de pertinência entre o ato praticado pela comissão, que foi a de quebra de sigilo telefônico de dados, e a necessidade de tal ato, que há de ser reconhecido que violento do ponto de vista constitucional, contudo, permitido no âmbito excepcional de uma comissão parlamentar de inquérito e no âmbito excepcional também e com ainda mais rigor no âmbito do mundo jurídico, do mundo judicial. Gostaria também de ressaltar um ponto, que outras
2 liminares foram concedidas já pelo outro ministro, pelo ministro mais novo da Corte, Nunes Marques, que para conceder a liminar e suspender os efeitos da decisão da CPI, usou de tese diferente. Ele ousou em dizer que a Comissão Parlamentar de Inquérito, para promover a quebra desse sigilo telefônico e de dados, reclamaria a mesma atenção e o mesmo caminho que o Poder Judiciário deveria adotar para promover a mencionada quebra. A tese do ministro Nunes Marques carece de maior abrigo na jurisprudência da Corte Constitucional de nosso país e será, com certeza, alvo de grande debate a quando da apreciação de seu mérito. O certo é que, apesar de decisões conflitantes dos 2 primeiros ministros e bem mais experientes que citei, com a tese do novo ministro, o certo é que a jurisprudência aponta muito claramente no sentido da competência das comissões parlamentares de inquérito, quer elas tenham origem no parlamento municipal, estadual ou no parlamento federal. A competência é ampla de investigar, de perquirir, de ir atrás do seu objeto. E gostaria, ao fim e ao cabo, depois de muito assessorar comissões parlamentares de inquérito, comissões processantes, depois de muito advogar, quer de um lado, quer do lado também do investigado, de dizer o seguinte: é inafastável a competência de uma comissão parlamentar de inquérito para ir em busca do cerne da sua causa de existir. Negar a possibilidade de investigar é negar a possibilidade de se descobrir o que se entendeu necessário fazer a quando da sua criação. Esse tema, no Supremo Tribunal Federal, ainda vai ser objeto de decisões plenárias e vamos aguardar que o Supremo mantenha a sua tradição jurisprudencial no sentido de ratificar o que, ao longo dos nossos 30 e poucos anos de Constituição, vem dizendo. Até o próximo programa, sempre com um tema instigante, um tema do momento. Até a próxima.